Olá, está no ar o Câmara Entrevista e no programa de hoje conversaremos com o ex-presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Vargas. Vereador, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco no Câmara Entrevista. Igualmente, Camila, igualmente a todos os integrantes da TV Câmara, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. Então, em 2018 o senhor presidiu a Casa Legislativa. De uma forma geral, como é que foi essa experiência, né? Qual a diferença, então, do mandato de um vereador para um presidente da Câmara de Vereadores? Camila, eu sempre digo para todas as pessoas que me perguntam, para os meus colegas que não foram presidente, né, que um mandato, um ano de presidente da Câmara vale como uns 3 mandatos de vereador. Porque tu aprende muito, tu trabalha muito, não dizendo que o vereador não trabalha, mas muitas coisas que tu tem que assinar, muitas coisas que se envolvem com todos os funcionários da Câmara, tu tem que assinar muitos papéis, tu tem que estudar muito, então é como se fossem uns 3 mandatos de vereador, na minha opinião. Eu falo isso para os meus colegas que não foram presidentes, né? E os que já foram presidentes concordam comigo. E se houver a possibilidade de voltar à presidência da Câmara, como é que fica? Olha, Camila, sinceramente eu não gostaria, porque 24 horas, tu como presidente, 24 horas resolvendo os problemas da Câmara, né? Além disso, tu tem um mandato. Mas, se os vereadores um dia propuserem, a gente vai pensar, mas a minha opinião, eu não gostaria de ser novamente. Por causa disso mesmo, né? A gente já teve essa experiência, eu acho que outros vereadores têm que ter essa experiência também para entender o que é uma presidência da Câmara de Vereadores. Certo. Então vamos entrar um pouquinho nas pautas principais do ano passado. Logo que o senhor assumiu a presidência da Câmara, o senhor deu entrevista para a TV Câmara e falou sobre algumas das suas prioridades. E entre elas estavam o prédio da Câmara, Sim. né? Que o senhor daria andamento. Sim. Ou então algum destino para ele. O que Exato. avançou nesse período? Então, Camila, o que acontece? A primeira coisa que a gente fez quando a gente assumiu, a gente foi até Porto Alegre, né? A gente foi no Tribunal de Contas, conversamos lá com os técnicos, fomos também onde faz a nossa assessoria no IGAN, e para conversarmos, e foi a primeira coisa que eu fiz como presidente. Se eu não me engano, isso foi no mês de fevereiro, janeiro ou fevereiro. E lá eles nos orientaram, porque o nosso objetivo realmente era tocar essa obra, dar um destino para ela, né? E só que não depende só da Câmara de Vereadores. Como teve um problema anterior, e todos sabem, toda a população sabe, tem coisas técnicas que a gente não pode tocar se o engenheiro não avalizar. Ou seja, até a minha saída em dezembro da Câmara de Vereadores, nós não tínhamos nenhum ok do engenheiro da Prefeitura nos avalizando a tocar a obra, ou o que fazer. Bem pelo contrário, teve questões ali que a engenheira nos questionou sobre as fundações da obra, que a gente até tomou por surpresa, mas nós temos uma empresa que fez as fundações e temos um responsável técnico que deu ok. Pedimos novamente para essa empresa avalizar novamente um documento que foi feito ano passado, e a empresa novamente avalizou, reencaminhamos para a Prefeitura para termos esse ok do engenheiro da Prefeitura, né, que é o técnico que pode nos dizer: Alexandre, faz isso, Alexandre, faz aquilo, toca a obra, não toca, reforma, enfim. E até quando a gente saiu no final de dezembro, nós não tivemos a resposta ainda da Prefeitura dizendo o que a gente teria que fazer, e esperamos que a presidente, a doutora Cida, tenha essa resposta logo agora no início de janeiro. O senhor falou na Prefeitura, então fala um pouquinho sobre como é que foi nesse período o relacionamento do Executivo com o Legislativo. Como é que se deu essas conversas? Assim, deixar bem claro assim, para as pessoas que muitas vezes saem na imprensa, nos jornais, na rádio, que a gente é oposição, entendeu? Se a gente fosse oposição, Camila, nem todos os projetos da Prefeitura que seriam aprovados, como foi o caso. Nós aprovamos todos os projetos da Prefeitura, todos. Deixar bem claro para a população que, independente se
a gente não tem um diálogo com o prefeito, ou o prefeito não quer dialogar conosco, nós sabemos a responsabilidade que essa Câmara tem. Nós, como os vereadores, somos vereadores de toda Santa Maria. Então, o que é bom para a prefeitura, para a população, para Santa Maria, com certeza a gente vai continuar aprovando. E foi o que aconteceu ano passado. Projetos que normalmente eram analisados em 20 dias, o nosso procurador, o Lucas, ele analisava em 3, 4, 5 dias e dava o seu parecer muito mais rápido do que em 2017, onde o irmão do prefeito, Ademar Pozobon, era o presidente. Então, a população tem que entender que nós não estamos aqui para ser oposição, situação. Eu acho que aqui na Câmara de Vereadores nós temos que ser para o lado do povo. O que é bom para a população, nós temos que aprovar. O que é ruim para a população, nós temos que reprovar. Então, é assim que a gente vai continuar pensando, independente do que falam, do que falam na imprensa, o que criticam, a gente vai continuar nessa linha. Uhum. E na questão do relacionamento ainda, então, o relacionamento da presidência com os vereadores. Sim. O senhor acha que foi uma forma satisfatória, conseguiu ser uma... Eu creio que sim, que a gente conseguiu ser presidente dos 21 vereadores. Uhum. Entendeu? Claro que a gente tem um grupo, isso aí ninguém pode... Não podemos negar, não vai ser hipócrita de negar que tem um grupo, que tinha um grupo de 11 vereadores que votaram em mim e um grupo de 10 vereadores que não votaram em mim, que votaram na doutora Cida ano passado, né, que perderam a eleição. Mas eu sempre tentei me pautar de ser o presidente dos 21 vereadores. Quando a gente tinha alguma situação que a gente via que a casa ia ser prejudicada, a gente não deixava acontecer porque nós éramos, né, o presidente de toda a casa. Então, independente de quem era o vereador, se era do nosso lado ou não, a gente sempre tentou, inclusive, Camila, salientar que quando eu não podia me apresentar em algum órgão público, né, como presidente, a gente mandava não só os vereadores que eram do nosso lado, mas também muitas vezes, eu acho que até muito mais vezes, os vereadores que eram do lado do governo. Uhum. Representar a Câmara, entendeu? O Ademar Pozobon, por exemplo, que foi o ex-presidente de 2017, ele foi em várias representações no ano de 2018 no meu lugar, que ele me pedia ou a gente pedia para ele ir, entendeu? Então, eu tenho certeza absoluta que foi o presidente dos 21 vereadores. Outra preocupação do seu mandato me pareceu muito a questão dos servidores, né? O senhor valorizou muito os servidores. Também isso ficou evidente quando o senhor nomeou 9 dos servidores aprovados no concurso de abril, que a Câmara realizou em abril de 2016. Sim. Né? Desses 9, 4 assumiram. Qual a importância dos servidores no funcionamento da Casa Legislativa? Camila, eu sou servidor desde 2000 da Prefeitura. Em 97 entrei na base aérea. Fiquei até 2000 na base aérea, como soldado especializado em enfermagem. Passei no concurso da Prefeitura em 2000, assumi. Então, vão ser mais de 20 anos como servidor público. E o vereador, os assessores, não têm essa estabilidade. O vereador pode não se reeleger, os assessores têm tempo limitado. E os servidores não, os servidores vão ficar na casa e vão continuar fazendo o trabalho, né? Então, quem toca a Prefeitura Municipal de Santa Maria, qualquer órgão público, as pessoas têm que entender que são os servidores. Então, se tu não tiver os servidores em qualquer órgão público, aquilo ali vai parar, entende? Um dos destaques assim, que eu queria era o servidor Leonir, na Secretaria-Geral. A gente via que em vários anos anteriores, na Secretaria-Geral da Câmara, não tinha nenhum servidor concursado, efetivo, que ficasse ali na Secretaria-Geral, onde é o cérebro da Câmara, né, de vereadores. A gente colocou o Leonir lá, para o Leonir ter essa memória. Tipo, agora, eu saí de presidente, assumiu a doutora Cida, mas o Leonir teve a memória de tudo que aconteceu no ano de 2018, né? Os 2 cargos de confiança da mesa diretora vão entrar e o Leonir vai poder ajudá-los. Então, o servidor é fundamental em qualquer repartição pública. Uhum. Também em 2018 o senhor assinou o edital para compra dos equipamentos necessários para a transmissão da TV Câmara ao vivo, né? Sim. Então, qual a importância do Legislativo ter essa aproximação com a comunidade? Camila, assim, teve pessoas que até me criticaram, né, sobre isso. Eu falei,
cada pessoa que me critica, eu pergunto assim, o senhor sabe quantas comissões tem a Câmara de Vereadores? O senhor sabe os dias de sessões? O senhor sabe o que é uma moção? E eu começo a questionar elas. O senhor sabia que existe uma comissão de saúde, que se o senhor tiver algum problema, o senhor pode levar até a Câmara de Vereadores esse problema de saúde que o senhor tem, e vão chamar um representante da Prefeitura, os vereadores, que são 7, vão chamar um representante da Prefeitura, e normalmente é um representante do alto escalão da Prefeitura, e aí o senhor vai poder questionar esse servidor do alto escalão da Prefeitura na frente dos vereadores dentro da Comissão de Saúde? Não, eu não sabia, pois é. Então, vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece dentro da Câmara de Vereadores. Então, eu acho importantíssimo isso acontecer. Importantíssimo, porque a população vai saber o vereador que está trabalhando, o vereador que não está trabalhando, e sobre as comissões, porque é um direito do cidadão vir nessas comissões. É um direito do cidadão integrar, adentrar a Câmara de Vereadores e saber o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Então, essa Comissão de Políticas Públicas, por exemplo. Comissão de Políticas Públicas, tudo que é de políticas públicas, a pessoa pode vir até aqui, marcar uma reunião, falar com a secretária da comissão, e ela vai ser atendida, no primeiro momento, pelos 7 vereadores, que são 7 vereadores, numa Comissão de Políticas Públicas, que as pessoas não sabem. Comissão de Direitos Humanos, qual outra? Saúde. COF, né? Orçamento e Finanças. E são reuniões públicas, que a pessoa pode ali e participar junto e debater no que está acontecendo na nossa cidade, né? Do próprio orçamento, né? Isso, da transparência, aproximar, porque a pessoa não vai precisar pagar. O que acontece? Antigamente, só quem tinha NET, né, o canal 16 da NET, que poderia assistir a TV Câmara. Agora não, ela vai poder assistir pelo canal 18.2, canal aberto, na sua casa, com reprise em outros dias, então ela não vai precisar pagar nada. Então, na minha concepção, Camila, foi um dos marcos da minha gestão, foi ter conseguido colocar, digamos assim, a TV Câmara ao vivo para a população ver realmente o vereador que está trabalhando, o seu vereador que ela elegeu, o que está acontecendo, porque a TV Câmara também vai nos outros órgãos públicos, né? Vai na Prefeitura, vai na Secretaria de Saúde, vai na Educação, acompanha todas as comissões quando é pedido. Então, o maior marco para mim, se não foi o maior, um dos maiores da minha gestão foi o engajamento da TV Câmara, canal aberto, canal 18.2 para a sociedade. E nesse ano, né, no final do ano passado, a Câmara devolveu para a Prefeitura mais de 4 milhões, que esse dinheiro foi destinado para a saúde do município. Exato. Esse recurso ele foi economizado na Câmara, ele não faltou para a manutenção do Legislativo? Mesmo a gente investindo na TV Câmara, como eu falei, né, a gente conseguiu economizar esses 4 milhões e 105 mil reais, que a Prefeitura nos pediu, e foi unânime, durante uma reunião nós tivemos com os 21 vereadores, para a gente investir na área da saúde, né? Que foi investido na SAMU, na UPA e em 5 mil consultas médicas que a Prefeitura vai pagar pelo consórcio aquele municipal, intermunicipal. Então, tu imagina, são 4 milhões e 105 mil reais, né, que a Prefeitura vai ter, já tem esse valor economizado na Câmara, sim, respondendo a tua pergunta. Foi o que a gente conseguiu economizar aqui. Então, eu acho que esses 4 milhões, dando prioridade para a saúde, né, foram muito importantes para a nossa cidade. Como falei, a SAMU estava com 3 meses atrasado ali, valores de repasse do Estado, a UPA também 3 meses, e o município com esse valor conseguiu repassar esses 3 meses que estavam atrasados para a SAMU e para a UPA. O repasse do Estado a gente conseguiu pagar lá. Obrigada, vereador. Precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre a trajetória do vereador Alexandre Vargas à frente da presidência da Câmara. Até mais. Curtir cada momento intensamente. Aproveitar os amigos para jogar conversa fora. Sentir a emoção de uma aventura. Ou trabalhar com dedicação.
A Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda a mostrar como os portadores da doença podem viver bem, com mais qualidade de vida. Na Apensmar, o paciente tem acesso a atendimento psicológico, médico, jurídico e a terapia ocupacional. Tudo acompanhado por uma equipe formada por pacientes e profissionais da saúde comprometidos com o bem-estar. O grupo promove encontros, ações de cidadania, de assistência à saúde e de lazer, a fim de compartilhar o conhecimento sobre a doença e favorecer a inclusão social dos pacientes. Acesse o site e saiba como apoiar. www.apensmar.com. Apensmar. O importante é viver bem. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Em algumas culturas, a questão de homossexualidade ela era mais ou menos aceita. Em algumas culturas, a questão da hierarquia social ela era diferente. Mas em todas as culturas do mundo existia uma diferença muito clara nesse processo de conformação histórico dos países entre homens e mulheres. E, historicamente, as mulheres são sempre colocadas e relegadas a segundo plano. Isso tem feito com que a questão da naturalização da violência contra as mulheres seja algo tão afirmado, tão parte da nossa sociedade, que a gente sequer consegue reconhecer que sim, que nós cometemos violência contra as mulheres. Que sim, que essas mulheres que estão agora num processo de maior vocalização e reconhecimento, busca de reconhecimento de direitos, elas têm um papel diferenciado na sociedade. A naturalização da violência é algo que faz parte da nossa sociedade, por isso que a gente não reconhece violência de gênero como sendo algo importante para o dia a dia da gente. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está conversando com o vereador Alexandre Vargas, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Então, vereador, nós viemos falando um pouquinho sobre a sua gestão, alguns projetos importantes que foram votados. Qual ação o senhor consideraria como mais relevante nesse período? Como falei, foi a TV Câmara, né, com o canal ao vivo, canal 18.2, que a população vai verificar tudo que a gente faz aqui dentro, que não é pouca coisa. Eu tenho alguns números aqui, não sei se posso falar, Camila. Pode. Em 2017, tivemos 67 sessões plenárias ordinárias, sessões plenárias extraordinárias 6, sessão plenária externa, onde a Câmara vai até o local, um CTG ou uma escola, tivemos 4, sessão extraordinária especial 1, reuniões da comissão representativa 2, sessões solenes 15, que é sessões solenes para as pessoas entenderem, depois da sessão ordinária, expediente nobre 13, que também é depois da sessão ordinária, tribuna livre, que é dentro das sessões ordinárias 45, 7.082 pedido de providências, pedido de informações 721, ofícios 3.501, leis 80 leis complementares 5, e aí por diante, né? E logo após a TV Câmara, como eu estava falando, que para mim foi o maior marco na minha gestão, né? O plano diretor. O plano diretor
também o financiamento dos 78 milhões para a gente poder terminar com essa buraqueira na cidade. Vamos falar um pouco do plano diretor, pode ser? Vamos. O plano diretor, quando chegou até a Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Construção Civil, o Sinduscom, nos procurou dizendo que o plano diretor, do jeito que estava, não estava nada bom para a construção civil de Santa Maria. Então, foi feita uma comissão especial com 3 vereadores e eles começaram a trabalhar juntamente com o restante dos 21 vereadores e a gente fez algumas emendas também, feito emendas da construção civil, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e conseguimos, graças a Deus, com que o plano diretor ficasse adequado para a nossa cidade. E dessas mudanças, dessas emendas, o que veio de diferente em relação ao plano diretor anterior? Exemplo, eu ia terminar, zona 14, que a gente chama por zonas da cidade, né? A zona 14 é a zona de Chácara das Flores, Perpétuo Socorro, Cerro Azul e Tararé. Antigamente, tu não podia fazer uma casa a mais que 2 andares ali. Agora, com o novo plano diretor, a gente conseguiu aumentar o índice construtivo e subir para 4 a 6 andares, até 6 andares em algumas áreas ali. Então, vai desenvolver o Itararé, Perpétuo Socorro, Chácara das Flores. Zona 2, que é a zona aqui do centro, tinha um limite, muitas vezes que passava pelo IPLAN, que a gente tinha, que o IPLAN determinava que o limite do prédio tinha que ser tal. E a gente conseguiu retirar essa questão do limite ali, fazendo com que alguns prédios possam ser construídos até maiores, né? Trazendo mais emprego, renda, desenvolvimento para a cidade, né? Boi Morto, a gente mudou também o plano diretor na questão lá que tu ia fazer um residencial, um loteamento, que é o nome certo. O loteamento, cada terreno tinha que ser no mínimo 2.400 metros quadrados, se eu não me engano. A gente conseguiu reduzir para 200 metros quadrados. O que isso quer dizer, assim, resumidamente? Que aqueles terrenos de 50, 60 mil reais, nessas áreas mais afastadas, Boi Morto, Santa Marta, Tancredo Neves, vão voltar esse ano a esses valores, porque quando o construtor compra um lote, um terreno grande e faz loteamentos, ele vai vender aqueles loteamentos. Então, essas pessoas com menos condições de comprar vão poder comprar esses terrenos de 50, 60 mil reais, como tinha antigamente em Santa Maria, e hoje não temos terrenos a menos de 150 mil reais, por exemplo, entendeu? Então, o plano diretor realmente vai trazer desenvolvimento e renda, emprego para a nossa cidade na área da construção civil e vai ser valorizado essas áreas que eu falei. Eu falei em 3 áreas, né? Mas temos outras zonas, outras áreas da nossa cidade também que já estão valorizando por causa desse novo plano diretor que normalmente a Câmara de Vereadores mexe em 10 anos. Aí tu imagina, Camila, se a gente deixasse o plano diretor do jeito que estava, essas áreas não iam aumentar, não iam ter um desenvolvimento sustentável a favor delas, né? Mas graças a Deus nós conseguimos fazer esse plano diretor que foi um dos marcos também. Uhum. Na questão das construções, tem um projeto de lei que ele veio tramitando durante o ano passado na Câmara, que é a chamada popularmente Lei dos Puxadinhos, que ela chegou lá no final para ser votada e ela não foi para o plenário para votação. Exato. Existe a expectativa de que ela venha agora, talvez nas primeiras sessões do ano. Essa questão, assim, só para te interromper, ele chegou em julho, né? Chegou com algumas irregularidades, né? Ela chegou como lei ordinária e tem que ser uma lei complementar, porque tem que ter uma audiência pública para as pessoas participarem dessa questão e saber o que está acontecendo nessa lei. Então, retornamos para lá, a Prefeitura concordou que teria que vir uma lei complementar e essa lei complementar chegou em novembro, né? Em dezembro, o pessoal do governo tentou, na última sessão do ano, que é a sessão da eleição da mesa diretora, protocolar o pedido de sessão extraordinária. Só que o pedido deles estava como 28 de dezembro de 2019 e não 2018, que era a data que teria que ser a sessão extraordinária. E aí eu perguntei para o líder do governo, o vereador João Chaves, se ele ia retirar ou ia deixar aquele ali, porque a gente ia ter que fazer essa votação, a sessão extraordinária, no dia 29 de dezembro de 2019. Desculpa, dia 28 de dezembro de 2019. Então, eles retiraram o projeto. Deixar bem claro que nós também não somos contra esse projeto.
nós somos a favor desse projeto, porque Camila, desculpa, vai regularizar os puxadinhos. A pessoa que tem uma casa, ela tinha 100 metros, ela construiu mais 100 metros, ela vai poder regularizar esses 100 metros, a casa dela vai ficar com 200 metros quadrados, vai sair o habite dela e ela vai poder financiar pela Caixa Econômica Federal. Hoje, do jeito que está, ela não consegue financiar a casa, porque tem 100 metros irregulares. Então, com a questão da lei dos puxadinhos, ela vai poder financiar pela Caixa, vai poder vender e a pessoa vai poder, não só na Caixa, em qualquer outro banco, né? Eu falo a Caixa porque a Caixa normalmente tem uns juros menores, né? Mas ela vai poder financiar pelo banco, né? Qualquer banco, e vai poder vender e a pessoa também vai poder comprar, entende? Também tem a questão dos alvarás. Quando tu tem um bar, um mercadinho, por exemplo, lá na Santa Marta, que é muito falado lá na Santa Marta, que não tem o habite, sem o habite ela não pode tirar o seu alvará. Então essa lei vai fazer com que a pessoa também consiga o seu alvará de funcionamento para poder trabalhar. Uhum. O senhor falou sobre a última sessão do ano, que foi a eleição da mesa diretora. Dia 27. Isso. Para o senhor foi surpresa essa virada da mesa? O que vocês estavam esperando? Assim, foi surpresa, porque nós tínhamos feito uma janta na casa do vereador Adelar Vargas Bolinha, onde foi uma janta pública, até porque nós tínhamos uma selfie, e saiu até no Diário de Santa Maria, onde todos os vereadores dos 11 se comprometendo, né, na casa do vereador Bolinha, na frente da família dele, os filhos dele, a votarem juntamente com ele. Essa reunião aconteceu quando? Foi em novembro, se eu não me engano, foi em novembro. Então, nós esperávamos que todos os vereadores, né, cumprissem com aquilo que prometeram dentro da casa do vereador Bolinha. E não foi o que aconteceu. Mas respeitamos o voto de cada vereador. Claro que não concordamos com esse tipo de atitude, que quando, né, tu fala que tu vai fazer uma coisa, eu acho que tu deve fazer. Mas eu respeito, só achava que poderia ser falado antes. Olha, eu não vou votar com vocês, porque eu não concordo com isso, com aquilo, etc. Tranquilo, o voto é democrático, né? Mas não foi o que aconteceu, foi só no dia que a gente ficou sabendo realmente, na hora da votação. E isso, na minha opinião, não ficou, perante a sociedade, perante o nosso grupo, principalmente, não ficou de bom grado, digamos assim, né? Uhum. O senhor é vereador do PRB, se considera um vereador de oposição? Não, como eu falei no início lá, eu não sou vereador de oposição, mas eu também não aceito que tenha interferência da prefeitura aqui na Câmara de Vereadores. Eu acho que os poderes são harmônicos, sim, mas são independentes. Aí, porque eu tenho alguns espaços lá na prefeitura, por exemplo, eu tenho que votar em tudo que o prefeito manda eu votar aqui. Então, no primeiro ano, sim, eu fiquei, tinha um espaço na prefeitura, sim, mas quando eu vi que era assim que funcionava, eu não aceitei. Então, eu não aceito esse tipo de questão. O prefeito vir aqui e dizer, ó, vocês têm que votar assim. Eu não aceito esse tipo de situação, entendeu? Então, eu prefiro ficar neutro, prefiro ficar com as minhas ideias, os meus pensamentos, né, do que alguma ordem, algum tipo de reunião onde a prefeitura peça, para não dizer mande, peça que os vereadores votem desta forma. Então, eu não aceito. Eu acho que cada vereador tem que votar com a sua consciência, entendeu? Então, eu prefiro ficar como eu estou. Saindo um pouquinho do mandato de presidente, indo para o vereador, né? Agora, uma das primeiras pautas que estão mobilizando a Câmara é o fechamento da Rua 7 de Setembro, né? Que, conforme o contrato firmado em 2004 entre a Prefeitura e o DENIT, o fechamento da rua seria uma contrapartida à construção do viaduto. Sim. Qual a sua posição a respeito disso? Olha, eu estudei bastante esse caso, Camila, sabe? O que acontece? Com certeza, lá quando foi assinado o convênio em 2004, né, existia essa cláusula. Mas, desde lá, em nenhum momento o DENIT disse que não poderia ter uma alternativa. E isso está nos autos do processo. Então, várias vezes o DENIT pediu para a Prefeitura uma alternativa, que é um projeto, né, que a Prefeitura até fez o projeto, mas que não ficou do agrado do DENIT, digamos assim, na parte técnica. Daí a Prefeitura ficou 1 ano e 3 meses sem apresentar outro projeto onde o DENIT poderia, né, viabilizar essa outra alternativa, que seja uma cancela eletrônica, não sei como é que chama, mas teria que ser do agrado do DENIT para que tenha segurança no local, entendeu? Que está acontecendo agora.
né, que depois que foi fechado ali, estão apresentando no DENIT um projeto. Esse projeto deveria ter sido apresentado antes. Então, eu falei na tribuna isso, eu acho que teve erros de várias gestões, né, de todas as gestões. Não podemos colocar numa gestão só o que foi totalmente errado. Eu acho que todas as gestões poderiam ter feito alguma coisa. Em 2015, foi feita uma reunião lá na NTT, lá com o diretor da NTT, onde estavam presentes o prefeito Jorge Pozobon, o ex-prefeito Chimre, Valdeci Oliveira, o vereador Ademar Pozobon, o vereador César Guem, junto com o diretor da NTT, e eles estavam realmente conversando sobre isso, sobre essa alternativa de não fechamento. E daí, depois daquilo, a gente não entende o que aconteceu. Aí o prefeito veio a público dizendo que os 638 milhões dessa multa sanaria com problema. Não sanou o problema, a prefeitura pagou os 638 milhões e aí não apresentou o outro projeto e o DENIT provavelmente disse, agora encerra, vocês não apresentaram em 1 ano e 3 meses outro projeto alternativo, então agora ou vocês fazem ou vocês pagam 10 milhões, que é o valor da obra, né, atualizada, que foi feita lá no túnel da Rio Branco. 15 milhões, se não me engano. 15 milhões. Isso, falei 10? Isso. 15, Mas o valor da obra total lá em 2004 foi 6 milhões. Existe a expectativa de que logo no início, quando forem retomadas as sessões plenárias, né, se forme uma comissão especial para acompanhar esse tema, né, e para que se facilite a abertura dessa rua. De alguma forma, o senhor tem interesse em participar? Sim, eu tenho interesse, mas alguns vereadores já tomaram a frente, né? E a gente respeita quando o vereador propõe uma comissão, né? Mas a gente vai ficar acompanhando também, como a gente já está acompanhando, e a gente tem certeza, sim, que vai ter uma solução para a população. Eu queria falar também para a população, Camila, que eu acho que a gente estava esquecendo dos 78 milhões, dos 28 milhões e mais dos 50 milhões, que são 2 empréstimos que, por unanimidade, em 2018, os vereadores votaram a favor desse empréstimo para terminar com a buraqueira da cidade. Que, Camila, está sendo falado muito nas redes sociais que a oposição foi contra, fez de tudo para que isso não acontecesse. Isso é uma inverdade. A verdade é que nós estudamos, sim, queríamos que os 2 empréstimos fossem separados por causa da questão jurídica, mas como a prefeitura não separou os 2 empréstimos, a gente, com responsabilidade, com o Dia do Cidadão, a gente estava pensando que os próximos prefeitos vão pagar a dívida, não o prefeito atual, entendeu? Então, um tem carência de 2 anos, outro tem carência de 4 anos. Então, só o próximo prefeito vai começar a pagar esses 78 milhões. Então, era essa responsabilidade que a gente tinha que ter. Mas como a buraqueira da cidade está tão grande, em todas as ruas da cidade, nós não tivemos como não aprovar e todos nós, vereadores, aprovamos por unanimidade. Estamos nos encaminhando para o final do programa, mas precisamos saber quais são os seus planos agora. Já tem como adiantar alguma proposição que o senhor vai apresentar esse ano? Nós estamos estudando, né, Camila? Mas a principal proposição é continuar trabalhando muito. Todos que estão nos vendo nas redes sociais, no meu Facebook, Alexandre Pinzon Vargas ali, né? Eles estão vendo e que a gente trabalha todos os dias. Então, a gente vai continuar trabalhando. Vamos, sim, pensar em algumas leis nesses próximos 2 anos para o benefício da nossa cidade, mas estamos ainda em estudo. Mas o importante de tudo é a gente estar trabalhando em prol da sociedade. Obrigada, vereador, pela sua presença aqui e um bom trabalho, um bom ano. Obrigado, Camila. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela TV Câmara, né, da nossa Câmara de Vereadores de Santa Maria, por dar essa oportunidade aos vereadores. Eu acho muito importante a população saber quem é cada vereador. Aquela pessoa que votou muitas vezes não sabe nem quem é o vereador, né? Votou por indicação de alguém, de um parente, de um amigo, mas eu acho importante você saber quem são os vereadores de Santa Maria. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.